Olá pessoal, recentemente, como todos os católicos cristãos e brasileiros, até quem não é cristão sabe, teve o Corpus Christi, que é um feriado, dia santo, para todos os cristãos, um dos principais do calendário católico. E eu não me referi a esse assunto no dia, tanto porque não tive tempo, como eu não quis tocar, já que era um dia de comemoração católica. Mas a imagem aí atrás, você dá para perceber do que eu vou falar. A imagem de Oxóssi, ligada a o dia do Corpus Christi. Segundo a explicação, é porque ele é o dia de quinta-feira, ligado à fartura, à comida, para os povos de Yorubás e do Candomblé. E a quinta-feira foi o dia da ceia de Cristo, né, antes da morte dele, onde ele repartiu o pão e o vinho. Então tem essa ligação aí do sincretismo do Candomblé, uma ligação aí, ó, interreligiosa entre a crença do Candomblé em Oxóssi e do catolicismo. Por esse motivo aí da fartura, que o orixá seria o orixá da fartura, da caça, que provia alimento para toda a sua aldeia, para toda a sua comunidade. Então tem essa ligação. E eu estou citando esse assunto porque eu retorno aqui, repiso de novo, no assunto que as pessoas costumam aqui, as defensoras influências dos cultos de matriz afro-brasileiras, a dizer que não existe ligação nas matrizes afro-brasileiras com o cristianismo e que não existe diabo e assim por diante. Ou seja, não conhecem a história do candomblé, não conhecem a história da umbanda, das macumbas, de toda a ligação e sempre levam para esse lado de dizer da perseguição religiosa. E aqui eu faço uma pontuação. O sincretismo, a perseguição existiu como uma forma de defesa e tal, existiu. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte: conheci muitas mães de santo que tinham o altar cheio de imagens e ela não colocou porque o padre mandou, porque ninguém mandou. É porque era uma tradição familiar. Tinha muitas mães de santos importantes, que nem mãe Estela, mãe Menininha, que iam na missa dia de domingo, na igreja do Bonfim, e que não iam debaixo do chicote, forçado pelo bispo, pelo cardeal, pelo padre. Elas iam porque elas também acreditavam, porque elas respeitavam. E tem influências que diz que o sincretismo quase destruiu os cultos afro-brasileiros. Pelo contrário, salvou. Se não fosse o sincretismo, talvez todos os adeptos tivessem sido presos, todos os terreiros tivessem sido destruídos, todos os líderes até tivessem sido mortos. Então, o sincretismo, talvez uma manifestação do sagrado para proteger os líderes dos cultos de matriz africana, ajudaram. Ao contrário do que dizem que atrapalharam. Não atrapalharam, não ajudaram. Outra coisa que as pessoas se incomodam de dizer que Iemanjá é Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes ou Nossa Senhora das Dores. Qual a ofensa que tem nisso? Iemanjá, uma mãe dos orixás ligada às águas, ligada à maternidade, ligada à bondade. E Maria, mãe de Jesus, mãe do Cristo, mãe do Salvador, ela não pode ser as duas se igualarem no mesmo raio. É porque existe uma distorção e que muitos umbandistas a gente vê pregando aqui influências hoje em dia ainda, depois de tanta informação, de tanta pesquisa, mas isso existia desde quando eu me reiniciei há 28 anos atrás. Eu me iniciei em 1996 na Umbanda Esotérica em São Paulo e já havia esse debate. Não tinha ainda a internet, mas via esse debate já. Era o começo da internet, do florescer ali de alguns sites, inclusive a Ordem do Rivas Neto já debatia sobre esse assunto, o Mate Silva chegou a debater esse assunto, mas não incomoda a quem estuda de verdade e sabe a importância de um santo e de um orixá. Não tem que confrontar um com o outro, pode conviver. Não o é o santo, a imagem, o secretismo que ataca os cultos brasileiros. São os religiosos intolerantes, são os neopentecostais perseguidores, são as pessoas que vão quebrar terreiros. Não são as imagens. As imagens nunca causaram prejuízo nenhum a nenhum terreiro, a nenhum líder, a nenhum segmento. Então parem de estar repetindo mentiras. Então eu estou citando essa ligação aí da quinta-feira do Corpo de Cristo
com a quinta-feira da comemoração de Oxóssi no Candomblé, por causa dessa ligação tem interreligiosa, não só no campo dos santos, de Deus, que a gente sabe que o Olorum é o Deus do céu, assim como Oxalá é o Deus do pano branco, assim como o Deus dos hebreus, o Deus dos cristãos, Alá. E uma outra coisa muito importante que as pessoas não conhecem da história da Bahia, a revolta dos malês, a influência do povo árabe ou dos muçulmanos na religião. Inclusive, toda essa comemoração de comemorar a sexta-feira como dia de Oxalá, como dia de vestir branco, tudo isso é uma influência dos árabes. Inclusive, mesmo quem segue o culto iorubá e quem pesquisa lá na Nigéria sabe que os árabes já dominaram boa parte da África bem antes dos cristãos, bem antes dos ingleses, e que levaram muita coisa, inclusive o Ifá, que hoje é tido como de origem iorubá, não é. Os iorubás, os bantos e outros povos recebem isso de uma geomancia muito mais antiga, provavelmente trazida pelos árabes. Por isso toda essa influência de Odudua, ligada ao branco, do Alá. Então as pessoas têm que estudar muito mais profundamente em vez de ficarem se achando os donos da verdade. Inclusive, eu vi uma pessoa dizendo, extremamente chocada, de ter o Xumaré na Umbanda. Ela pode ter o Oxóssi, ela pode ter o Mulu, que é irmão de Oxumaré, mas não pode ter o Xumaré. E você não entra não. Você, Bessem, você é lá em Quícia de outra nacionalidade. Onde já se viu isso e teimam nessa história de 7 linhas. Não são 7 linhas, são 7 raios. Esses 7 raios se desdobram em pares ou em tríades. E são 7 raios, não são 7 linhas. E aí as pessoas se incomodam em chamar, por exemplo, Oxumaré de São Bartolomeu, Oxóssi de São Sebastião, Ogum de São Jorge. O que ofensa tem nisso? A ofensa são os líderes religiosos atacarem, quebrarem terreiro, perseguirem, ameaçarem babalorixás e alorixás. Outra coisa são os africanistas, que porque foram na África, tiveram iniciação lá, com 1 ano ou 2 voltam aqui querendo dizer o que é certo e o que é errado. A tradição da Nigéria é deles, é da cultura deles lá, da ancestralidade deles, de famílias. Você não é obrigado a seguir a iniciação do Ifá para estudá-lo. Tem muita coisa que tem no Ifá que é para a cultura deles lá, não é para a nossa cultura aqui. O importante é o conhecimento passado, e muitos conhecimentos são revistos para a cultura de lá, não para a cultura daqui. É uma iniciação difícil, é uma vivência difícil que nem todo mundo consegue seguir sempre aquelas exigências do Ifá. O importante é você seguir o orixá da sua ancestralidade. O orixá é luz, o orixá não é trevas, o orixá não se mistura com satanismo, não se mistura com luciferianismo. As pessoas negam a existência do diabo, mas querem misturar com coisas da moda para arrancar dinheiro das pessoas. Teve um amigo, um cliente, que fez um mapa comigo, que disse que tinha gastado 100 mil reais numa iniciação e a vida dele ficou muito pior. Era sempre exigência em cima de exigência. Teve uma cliente de Macaé também que tinha gastado 10 mil reais com o sacerdote de Salvador, porque ela queria resolver um caso de amor, e ele ficava enganando, pedindo dinheiro. Esse negócio de amarração, de pacto, tudo isso é lorota, não entre no meio disso, isso só vai lhe dar prejuízo para si, financeiramente, e para sua alma. Vá na sua evolução. Não fique nessa coisa de feitiços, de macumbaria, de bruxaria o tempo todo. A Umbanda, o Candomblé é contemplação, é se conectar ao silêncio, ao sagrado, aos elementos. As pessoas misturam também os mitos de pessoas encarnadas, como Xangô, como Ogum, e esquecem o raio universal da justiça, da caridade, da paz, do Oxalá cósmico, e ficam nessas histórias de picuinhas que vai trazer o amor de volta, das pombagiras que resolve tudo, que na verdade não resolve nada, e muita confusão por dinheiro, ganância, avareza e manipulação. Hoje em dia é só batucada, pirotecnia, teatralização e muita ganância para enganar as pessoas que não estudam e não tentam se informar de